Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Você falou aí algumas vezes da Kabbalah, que parece que é bom a gente entrar nesse assunto porque ela é base para outras várias coisas que a gente vai falar lá na frente. Então, se você pudesse falar um pouco da Kabbalah historicamente e significado, seria ótimo. Ela é base porque, basicamente, ele falou que fez escola de cinema, né? Então, todos os filmes, a jornada do herói vem da Kabbalah. E, na verdade, todos os livros de autoajuda vêm da Kabbalah. Por isso que eu fiquei apaixonado. Quando eu comecei a estudar história da arte e fui para essa área de mitologia, você vai, dentro da faculdade, vai estudar os pintores, o Renascimento e tal, e aí você chega na alquimia. E aí, da alquimia, era um conhecimento do próprio ser humano, né? Como é que você se torna uma pessoa melhor. E aí, isso é fascinante, né? Eu vou contar a história e depois a galera deixa nos comentários o que vocês acharam. Mas está misturado com a história da magia, né? A história da humanidade. Você fala assim, o que é magia? Por que os caras que estavam nas pirâmides, os sacerdotes, eles eram considerados uns caras sobrenaturais, né? Uns feiticeiros e tal? Aí eu vou falar a resposta e eles vão falar, cara, não é possível, mas ao mesmo tempo é óbvio. Eles sabiam ler e escrever. Então pensa num mundo onde você tem 100% de analfabeto. E aí você tem uma galera que são os estudiosos e os caras desenvolvem a escrita. Então, uma coisa que eu cito, quem me acompanha já viu isso, eu já falei em vários podcasts, mas é uma frase do Carl Sagan, que ele fala que um livro é a prova que o ser humano faz magia. Porque você pega um pedaço de árvore morta, uma casca de árvore, com um rabisco de tinta, com símbolos mágicos, aí você olha para aquilo. Aí um maluco que morreu 300 anos atrás conversa com você dentro da sua cabeça. E a hora que você fecha aquele livro, você tem um conhecimento que veio literalmente do nada. E agora você sabe fazer alguma coisa. A magia sempre foi ciência, então. A magia é ciência, é você ter esse conhecimento. Então imagina que tava a galera construindo as coisas. E aí você tinha o segredo lá de construir o barco. E, tipo, eu passava pro meu filho, que passava pro meu neto. Mas, de repente, nos livros e nas anotações secretas, eu podia dar aula para vocês três. E aí, isso estava guardado. Depois que eu morresse, eu continuava conversando com vocês, através dos livros. E aí vocês continuavam pegando essas técnicas e aprimoraram. É basicamente ciência. Hoje você olha e fala, pô, isso é óbvio. Não é óbvio. Antes da ciência moderna, como a gente conhece hoje, você tinha as 7 artes liberais, né? É a base da ciência. Em algum momento lá no começo da Idade Média, mudou-se, fez-se de uma outra forma e acabou se abandonando algumas dessas artes liberais, outras foram aprimoradas. Você lembra? As 7? Por aí. Já vou chegar nelas. É que você fala, por que é secreto também, né? E aí você tem a maçonaria, que na verdade ela não tinha esse nome naquela época, eles eram os ritos iniciáticos só ainda sem nome. Mas eram as ordens de construtores, né? Maçom quer dizer construtor. Construtor do quê? De ponte, de aqueduto, de castelo, de passagem secreta de castelo, de fosso, né? De estrutura. Eles eram os engenheiros, eles construíam as catapultas, eles forjavam as espadas. Então, apesar de você ter esse domínio disso daí, não era uma coisa que podia ficar pública. Porque imagina que eu te ensino a forjar uma espada mais dura, aí você pega esse conhecimento, vai para uma outra cidade e os caras invadem a gente. Então, eram segredos militares. Então, para você entrar nessas ordens de sacerdotes, você tinha que ser iniciado. Por quê? Porque eu tinha que ter certeza absoluta que vocês iam ser confiáveis. Então, você ia passar o segredo de, porra, meu castelo é mais forte, a minha ponte é durável, né? Ponte é extremamente importante numa guerra. Você gosta de filme? Vai falar do Soldado Ryan. Que ele gira em torno dos caras defenderem uma ponte porque tem uma estratégia absurda. Então, a qualidade desse material de combate que você falou é importantíssimo. Se tiver um escudo fraco, o cara tem uma espada forte, você foi. Então tem isso aí. Então a galera que assistia, olhava esses caras, falavam, peraí, esses caras eles são uma casta diferente, né? E até às vezes temiam, né? Porque falavam, poxa, de onde veio esse conhecimento? Isso não pode ser natural, né? Isso ainda nem tinha Jesus, né? É a pegada dos camponeses. E aí você tem a primeira grande divisão, né? Que você vai ter, de um lado, Moisés, que todo mundo sabe aquela história dele, que ele é faraó, ele leva, que é a origem ali da Kabbalah judaica.
Então você tem os 10 mandamentos, você tem as esferas, eles trazem todo esse conhecimento do quê? Do livro dos mortos, de toda essa parte egípcia, então conhecimentos tanto de engenharia, de arquitetura, quanto espirituais. Tipo, como é que você fala com os mortos, como é que você se comporta depois que você vai para o outro mundo, etc. E os gregos levam também esse conhecimento para as escolas pitagóricas. A diferença, principalmente dos judeus para os gregos, é que o judeu era monoteísta e o grego politeísta. Certo. Então a Kabbalah judaica, ela acredita num ser humano, você vai ter as esferas ou os níveis de consciência até chegar a Deus. E aí você é criado à imagem de Deus e aí você tem que se tornar uma pessoa melhor através do quê? Das qualidades de Deus. Então lá, bondade, sabedoria, inteligência, generosidade, etc. Para os gregos, eles eram politeístas, então Deus é a natureza. E aí eles têm o teatro, que é a maneira como você aprende as coisas. Então você assiste um filme, assiste uma novela, assiste um espetáculo de teatro e aprende com os personagens. E aí você tinha as mesmas figuras. Então você tinha um Deus da sabedoria, um Deus da inteligência, um Deus da beleza, um Deus da generosidade. E aí, observando a interação entre essas alegorias, você aprende alguma coisa. Que é o princípio do cinema. Você está passando uma mensagem, etc. Então, esses dois eles vão se desenvolver em paralelo. Então, o judaísmo ele fica, por muito tempo, fechado, né? Passando lá de rabino. Enquanto os gregos eles desenvolvem isso. Ele vai para os romanos. Aí os romanos têm várias tretas com os gregos. Depois entra pela Europa e vai tendo contato com outros povos, vai misturando tudo isso. Então você vai ter as mitologias diferentes. Essa era a parte que eu adorava. Porque você tinha os deuses que eram muito parecidos uns com os outros. Aí você fala, poxa, mas por que tem esse deus que tem a mesma qualidade, né? Mas aí você pega e tem uns deuses que têm qualidades diferentes. Que é um exemplo que eu gosto de dar. Netuno e Poseidon. Você aprendeu na escola que é a mesma coisa, né? Não é? Mas não é. O Poseidon ele é tipo um deus meio maléfico, assim. Ele faz tempestades, ele afunda os barcos, ele destrói as cidades. E o Netuno é um puta deus de gente boa, ele só dá riqueza, prosperidade, etc. Por quê? Porque os gregos não tinham terminado de desenvolver a náutica tão bom quanto os romanos. Então, quando eles iam pro Mediterrâneo, você podia morrer ali no seu barquinho. Vinha uma tempestade, uma coisa. Então, os caras rezavam para aquele deus não matar eles. Os romanos já tinham uns puta barcão. Para eles, ali era o quintal deles. Então, o mar é sinônimo de riqueza. Aí Netuno é parça. Aí o Netuno é parça. E aí você vai tendo essas mudanças. Então, o deus de uma religião pode ser o diabo da outra. Você tem os exemplos claros ali nos persas, que eles brigavam com a Índia até hoje, né? E aí você tem os anjos de uma mitologia, são literalmente os demônios da outra mitologia. E os anjos da outra mitologia são os demônios da outra mitologia. Então isso vai acontecendo. Essa parte que eu achei fascinante. Né? E isso vai acontecendo. Então essa Cabala vai com o nome de gnosticismo, depois vai o platonismo, ele entra pela Europa e vai caminhando até o Renascimento. Que é a área onde começa a entrar a alquimia, as pinturas e toda essa pegada. Por quê? Porque esse caldo junta de novo ali na Itália. E aí, obviamente, você já vai ter passado pelas cruzadas, toda aquela parada, e a Inquisição começa a perseguir os judeus e fala assim, o que é esse segredo que esses caras têm? Pô, o judeu chega no lugar, dá 2 anos, o cara tá próspero. Por quê? Porque a Cabala é uma estrutura. Depois eu vou detalhar um pouquinho, eu termino a história. Eu ia te perguntar, essa questão é uma estrutura que você seguir, você não precisa nem ser judeu, mas se você seguir, cara, é praticamente uma autoajuda de coisas que você tem que fazer de tópicos.